Então, vamos hoje começar aqui falando sobre Hesed, sobre bondade, um nome bonito, né, para esse shiur, a arte de fazer o bem para o próximo. Óbvio que a gente já conhece bastante do assunto, deve ter gente até que pensou, mas Rabino, o que a gente vai falar? Já conhecemos sobre Hesed, já fazemos bastante Hesed no nosso dia. O que o Rabino vai trazer de novidades? Então, o principal que eu quero trazer, primeiro, que Hesed, como da mesma maneira que o Hesed, as outras mitzvot da Torá, elas têm alahot, elas têm leis de como se faz essa mitzvah da maneira correta, e inclusive tem maneiras incorretas e que a mitzvah não vale. Então, vou dar um exemplo bem simples. Filim tem um lugar certo para colocar na cabeça e um lugar certo para colocar o filim no braço. Se eu não colocar no lugar correto, a mitzvah não valeu. A mesma coisa, a gente precisa saber que precisa muitas leis, a gente precisa conhecer as alahot de como fazer bondade. Não é simplesmente fazer bondades. Existe maneira certa, existe maneira errada, existe Hesed num nível mais alto e Hesed num nível mais baixo. O próprio Rambam, o Maimônides, ele traz uma lista de 8 níveis de Hesed que a pessoa ela pode fazer na vida dela, do nível mais baixo para o nível mais alto. Qual é o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, o nível mais baixo. Qual que é o nível mais baixo? Um pobre vem pedir ajuda e você ajuda ele. Esse é o nível mais baixo de Hesed que a gente pode fazer na nossa vida e a gente pode ir subindo. Então, a ideia toda desse curso não vai ser uma única aula, vão ser várias aulas para a gente se trabalhar nessa área de Hesed, de bondade, de chegar num nível cada vez maior, fazer bondade com o próximo, com todo o coração. E, Bezrat Hashem, a gente vai basear as nossas aulas principalmente nesse livro do Rav Eliyahu Dessler, o livro Mirtav Melial. Em especial, ele tem um capítulo que chama Contras a Hesed. Seria um resumo, é um capítulo inteirinho dedicado só para ensinar sobre essa midá, esse traço de caráter de fazer bondade com as pessoas, de ajudar o próximo. Então, antes da gente entrar aqui no livro propriamente dito, como a gente falou que vai ser o principal do nosso shiur, eu queria fazer uma introdução. Vamos ver um pouquinho o que é Hesed, vamos tentar trazer alguns exemplos no nosso dia a dia, o que é Hesed, por que é tão importante dentro da Torá, até mesmo dentro do mundo, por que o Hesed ele é tão importante, como que o Hesed ele pode mudar a nossa vida e como o Hesed pode mudar a vida dos outros. Bezrat Hashem, algumas histórias muito interessantes do quanto o Hesed ele muda não só quem está recebendo, muda também quem está fazendo a bondade. Isso vai mudando a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo. A pergunta é, será que o que a gente faz de bondade, isso já é suficiente? Será que o que a gente está fazendo hoje em dia é tudo que a gente poderia, que a gente deveria fazer? Ou a gente pode melhorar, a gente pode fazer mais? E a grande pergunta, como se melhora? Rabino, como que eu posso... Tem várias áreas da vida que a gente sabe que pode melhorar, mas bondade, como que eu faço para melhorar os meus atos de bondade, tanto em quantidade, mas principalmente em qualidade? Então, vamos primeiro entender a força disso. Todo o shiur é baseado, depois a gente vai ver isso dentro aqui do livro do Rav Dessler, mas o mundo, basicamente, ele é governado por duas forças, Koach HaNetinah e Koach HaNetilah, a força de doação e a força de pegar todas as coisas boas, as características boas, os bons atos que a gente faz na vida. Isso vem da Koach HaNetinah, a força de doar, a força de ajudar, de querer bem do próximo, e o contrário, todo o lado negativo do ser humano, todas as forças ruins, isso vem do lado de Koach HaNetilah, a vontade de pegar, de ter o que é do outro,
e não de querer ajudar. Então, os nossos sábios falam, Olam Hesed Baneh. Deus ele construiu um mundo e esse mundo ele é sustentado pela bondade. Deus ele fez o mundo por bondade. Então, isso é uma das coisas que sustenta o mundo, como está escrito no Pirkei Avot, Al-Shloshad Varim Ha'olam Omed. O mundo ele se sustenta sobre 3 pilares: Al-Torá, Al-Avodá e Al-Gmilut Hassadim. Sobre a Torá, o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot da Torá, Al-Avodá, sobre o nosso serviço. Quer dizer, o serviço hoje, principalmente, é a nossa tefilá, já que a gente não tem mais os korbanot, os sacrifícios, Ve'al Gmilut Hassadim, sobre os atos de bondade. Então, aqui, olha que interessante. Hoje em dia, infelizmente, a gente sabe o quanto já caiu a Torá do mundo. A gente escuta histórias dos grandes rabanim que estudavam dia e noite, yeshivot, que não paravam de estudar o ano inteiro. Hoje em dia, infelizmente, teve uma queda muito grande do estudo de Torá. Sobre a Bodá, como a gente já falou, o principal da Bodá, que é o Korban, não dá mais para fazer hoje em dia. É verdade, temos um substituto, a gente tem a Tfilá, mas também já não é o ideal. Então, o que sobrou na nossa mão? O pilar do Hesed, esse a gente tem que se segurar e tem que ser o pilar. A gente sabe, quando constrói um prédio, o prédio tem que ser bonito, tem que ter um acabamento, tem que ter a pintura, por dentro tem que ter os móveis, mas quem segura o prédio de verdade são os pilares, são as fundações. As fundações, hoje, o que está na nossa mão de verdade é o Hesed. Quanto mais bondade a gente fizer para o próximo, a gente está garantindo que o mundo ele vai se manter. E o maior Hesed que a gente pode fazer para alguém, e talvez isso está na mão de todo mundo, e a gente está numa época do mundo onde a gente precisa muito disso, o maior Hesed que eu posso fazer para uma pessoa é dar sentido para a vida da pessoa, que a pessoa viva com sentido, ele saiba para que ele está aqui no mundo, o que ele veio fazer. Isso é uma grande bondade. Tem tanta gente perdida que a gente precisa trabalhar esse nosso lado do Hesed, de se importar e de ajudar as outras pessoas. Olha só que interessante, como a gente falou dos vários níveis de Hesed que a gente tem na vida. A gente sabe que no Lashon HaKodesh, na língua sagrada que Deus ele construiu o mundo, ele escreveu a Torá, a gente chama hoje em dia do hebraico. O hebraico seria mais o hebraico moderno, essa Lashon HaKodesh, a língua sagrada da Torá. A gente sabe que palavras que têm as mesmas letras do Shoresh, da raiz dela, essas palavras elas estão conectadas, mesmo que sejam palavras aparentemente diferentes, que não tem nada a ver com a outra, se é o mesmo Shoresh, se é a mesma raiz, significa que elas sim estão, de certa maneira, conectadas. A gente tem um animal chamado Gamal. Gamal é um camelo. Quem deu o nome para os animais? Adam Arishon. Adam, quando Deus criou o mundo, ele quis demonstrar para os malachim, ele quis mostrar para os anjos a sabedoria desse ser humano que ele criou. Ele chamou Adam e falou, Adam, dá o nome para todos os animais. Como que ele deu o nome para os animais? Ele viu a essência de cada animal. Então, os animais iam passando na frente do Adam, ele percebia qual é a essência desse animal e assim ele dava o nome para os animais. Então, ele deu para o camelo o Gamal. Vamos entender qual é a característica que o Adam ele percebeu no Gamal. Com as mesmas as letras da raiz do Gamal, também uma outra palavra da Torá que é Lei Gamero. A Torá fala quando o Yitzhak, Avinu, Abraham, ele teve o seu filho Yitzhak, quando ele completou 2 anos, ele foi desmamado, ele parou de ser amamentado. Qual é a linguagem da Torá? Lei Gamero, olha só, Gamal, Lei Gamero, mesma raiz das duas palavras, e obviamente estamos falando de Gmilut Hassadim, atos de bondade. Lei Gamel também significa fazer uma bondade para alguém. Qual é a conexão desses 3 assuntos que parecem tão diferentes
o camelo desmamar uma criança e o ato de bondade. Então, a gente falou que o camelo, Adão percebeu que tem algo diferente nos camelos que diferencia esse animal de todos os outros animais do mundo. Qual é a característica única e especial do camelo? Antes de começar uma viagem, ele bebe muita água, ele tem um grande reservatório natural dentro dele e ele pode viajar agora sem precisar água de ninguém. A gente precisa levar o cantil de água, precisa ficar tomando água durante o caminho inteiro. O camelo não, o camelo ele bebe muita água antes e agora ele pode ir para a viagem dele sem precisar pedir água para ninguém. A gente tem também aqui lei gamelo. O que significa lei gamelo? Desmamar um bebê. Significa que eu vou dar o leite materno para essa criança, enquanto essa é a única alimentação da criança, mas a partir daí, esse bebê ele já não precisa mais do leite materno, então, quer dizer, é uma preparação. Como o camelo, que ele se prepara para a viagem agora, não precisar dos outros, também, da mesma maneira, desmamar uma criança significa dar para ela essa independência. Eu vou dar o leite para ela, mas depois eu vou permitir que ela se torne independente. Isso é a conexão com o Hesed. O Hesed verdadeiro que a gente tem que fazer para uma pessoa é dar para ela independência, não ficar dando esmola. Óbvio, se a pessoa precisa, se o que ele precisa agora é aqueles R$ 2 para comprar um prato de comida, é isso que eu tenho que dar agora. Mas eu posso fazer muito mais do que isso. O Rambam, ele fala que o maior nível de Hesed que um ser humano pode fazer não é dar o peixe para o pobre, é ensinar ele a pescar, porque dessa maneira ele vai ter independência, ele vai receber o sustento dele, sem nenhum tipo de vergonha, sem depender das pessoas, e dessa maneira ele vai conseguir receber todo mês o sustento dele de uma maneira honrosa, que não vem junto com vergonha. Toda vez que eu faço um hesed com alguém, e esse hesed é acompanhado de um tipo de vergonha, então esse hesed já não é um hesed completo, já é uma bondade que está faltando alguma coisa. Da onde a gente aprende isso? Da forma que Deus ele faz bondade com a gente. Olha que incrível. Deus ele criou o mundo e ele colocou um ser humano aqui. Qual é a nossa meta nesse mundo? A gente cumprir as mitzvot, a gente cumprir a vontade de Deus para poder receber a bondade verdadeira que é o nosso Olam Abá, o mundo vindouro, o prazer de estar conectado com Deus. Mas eu não estou entendendo. Se Deus criou a gente por bondade, por que ele não criou a gente diretamente no mundo vindouro? Por que vir para esse mundo que é tão difícil, mundo da escuridão, a gente vê tanta coisa errada, injustiças, doenças, dificuldades? Por que Deus não me colocou direto no Olam Abá? Se Ele quer me dar essa bondade, por que Ele não colocou direto no Olam Abá? E a resposta, trazida pelo Zohar HaKadosh, o Zohar, a parte mística da Torá, ensina para a gente o seguinte: se Deus tivesse colocado a gente diretamente no Olam Abá, isso ia vir junto com uma vergonha, porque eu não mereço, eu não fiz nada para merecer o Olam Abá. Então, Deus faz a gente passar por esse mundo material, esse mundo de testes, esse mundo de dificuldades, porque dessa maneira eu posso adquirir o meu Olam Abá. Eu não vou receber o Olam Abá de graça, eu estou trabalhando. É verdade, Deus ajuda, Deus faz tudo para a gente poder receber a recompensa, mas eu estou sendo o Baal, eu estou sendo o dono, eu estou adquirindo o meu Olam Abá dessa maneira, então o meu Olam Abá não vai vir com nenhum tipo de vergonha, porque eu conquistei com o meu esforço, com a minha dificuldade, com as escolhas que eu fiz na minha vida. Então, a gente aprende de Deus que essa é a maneira mais bonita da gente fazer bondade para alguém. Olha o que o Talmud, o Tratado de Sotá, ensina para a gente. A Torá, se a gente pegar o Humash, os 5 livros da Torá, ele começa com um ato de Hesed, quando Deus ele veste a roupa para Adam Arishon, Adam e Havá, eles estavam no Gan Eden, eles comeram do fruto proibido, Deus pediu para eles não comerem, eles foram lá e comeram,
mesmo assim, Deus teve misericórdia deles e foi lá e fez para eles uma roupa. Então, esse é um dos primeiros atos da Torá, Deus fazendo roupa para Adão e Havá. Depois da verá, depois da transgressão que eles fizeram, Deus vai lá fazer bondade para eles. Depois disso, como a Torá ela termina com o falecimento de Moshe Rabbeinu, mas está escrito que nenhum homem sabe aonde o corpo de Moshe Rabbeinu está enterrado. Então, quem enterrou Moshe Rabbeinu foi Deus. Deus ele foi sozinho lá e enterrou o corpo de Moshe Rabbeinu. Outra grande bondade, o Hesed, de enterrar um falecido. Então, a Torá começa com bondade e a Torá termina com bondade. Fala o Hafetz Haim que isso ensina para a gente que do começo até o final, a Torá é Hesed, é bondade. Deus faz bondade o tempo inteiro e é isso que ele espera da gente. Então, toda vez que eu me assemelho a Deus, eu me conecto com ele. Deus, ele faz as coisas sem receber nada em troca. Deus não precisa de nada, Deus é perfeito, Deus é completo. Então, a bondade dele é uma bondade que ele não recebe nada em troca. Essa tem que ser a nossa meta. A verdade é que a definição de Hesed é toda a bondade que a gente faz para alguém sem receber um pagamento, sem receber alguma coisa em troca. Porque se eu estou recebendo alguma coisa em troca, então isso é um trabalho, isso é uma profissão, isso não é o Hesed. A gente vai ver no Rav Dessler que mesmo no trabalho você pode fazer com as melhores intenções do mundo e você está fazendo Hesed mesmo trabalhando. Mas, a princípio, quando você está fazendo uma bondade sem receber nada em troca, isso você está se assemelhando a Deus, isso é chamado de Hesed. E assim fala para a gente o livro Tomer Dvorá. O livro Tomer Dvorá, ele traz os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Um dos 13 atributos de misericórdia é que Hafetz Hesedu, Deus, ele ama a bondade. Então, Deus, mesmo quando o povo judeu não anda nos caminhos corretos, mesmo que a gente faça transgressões muito graves, se tem amor entre o povo judeu, se tem Hesed, se um se preocupa com o outro, Deus, ele perdoa. Está escrito que na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, Deus quer destruir tudo. O povo judeu estava fazendo derramamento de sangue, estava fazendo idolatria, relações proibidas. Eles faziam idolatria dentro do Beit HaMikdash, dentro do nosso templo sagrado, eles se curvavam para o sol. Então, olha que incrível, imagina um nível de chutzpah, de cara de pau do povo judeu, dentro do templo sagrado, fazer atos de idolatria. Então, eles chegaram num nível de transgressão que Deus decretou lá no Shamayim, lá no céu, que o povo judeu vai ser exterminado, acabou, não vai sobrar mais nada. Olha que interessante, fala no livro Tomer Dvorá, que Deus, ele viu a forma de uma mão. O que significa a mão? O Hesed, da bondade. Então, quando uma pessoa faz bondade com a outra, mesmo que o povo judeu mereceria ser destruído, como tem Hesed, tem bondade uns com os outros, o povo judeu, é verdade, o Beit HaMikdash foi destruído, muitas pessoas morreram, mas o povo judeu teve continuidade. Então, daqui a gente pode perceber o quanto é um dos atributos de misericórdia de Deus, que ele ama a bondade. Então, quanto mais bondade a gente faz uns com os outros, a gente desperta uma força que Deus ele quer fazer cada vez mais bondade com a gente acende uma grande luz espiritual. A grande pergunta aqui que os nossos sábios fazem, a gente tem uma mitzvah da Torá de fazer bondade, tem a mitzvah da Torá de ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo. A grande pergunta é, será que não teria mais valor eu fazer bondade porque eu gosto? Se eu estou fazendo bondade porque eu sou obrigado, é uma mitzvah, é uma obrigação da Torá, será que isso não tira um pouco do valor disso que eu estou fazendo? Será que não seria muito mais meritório eu fazer as bondades porque eu quero, porque meu coração me leva a fazer bondade e não porque eu estou obrigado a fazer bondade? Então, a resposta disso é que o ser humano,
ele tem uma parte racional, mas ele também tem uma parte emocional, uma parte sentimental. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu sei que é um exemplo aqui no Brasil completamente hipotético, até difícil de imaginar, mas vamos tentar imaginar que a gente vive num país onde tudo que é pago nos impostos é usado em prol do próprio povo. Quer dizer, não tem nenhum centavo que é desviado, nenhum centavo que é roubado. Tudo que você dá no imposto de renda, ele é revertido em prol da população. Se a gente vivesse num país hipotético desse, tem um ano que esquecem de fazer a cobrança do imposto de renda. Será que alguém vai, olha, eu vou bater na porta lá do imposto de renda, será que você pode me cobrar aqui meu imposto de renda porque vocês esqueceram? Óbvio que não. Óbvio que ninguém vai correr atrás. Olha, se me cobram, eu pago. Mas se ninguém vier me cobrar, eu não vou atrás para pagar o meu imposto de renda. Mas espera aí, racionalmente é um dinheiro que vai voltar para você. Pode ser que não cobraram de você e não cobraram de mais ninguém e não vai ter, o governo não vai ter dinheiro para te fazer bondade. Mesmo assim, nesse momento, a emoção fala mais forte que a razão e a pessoa ela não vai procurar o governo para pagar. Se ela não for cobrada, ela fica quieta e não vai pagar. O que a gente aprende daqui? Que a gente tem um lado racional, mas quando tem a vontade, quando tem o desejo, muitas vezes essa vontade, esse desejo, passam por cima do nosso intelectual e a gente escolhe o caminho errado. O nosso intelecto, ele fala, olha, tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar todo mundo, a gente tem que fazer o bem. Mas o que as nossas emoções, elas ensinam para a gente? Espera aí, eu ajudo, mas eu ajudo no meu tempo livre. Eu ajudo se eu não for perder nada com isso. Então, se eu não tiver que perder meu sono, se eu não tiver que perder meu tempo, eu ajudo. Mas, peraí, se eu tiver que perder coisas, abrir mão das minhas coisas em prol dos outros, isso eu já não estou disposto. Então, a gente acabaria sempre fazendo, se eu fizer bondade só pela minha vontade, só quando meu coração me levar a isso, a gente vai estar sempre fazendo uma bondade limitada. Deus quer que a gente chegue no nível máximo de bondade, não bondade quando você tem vontade. Você tem que fazer bondade o tempo inteiro. Olha só o que ensina para a gente o profeta Michá. O que Deus ele pede de você? O que Deus quer de você? Que vocês façam mishpat e que vocês tenham ahavat chesed, que vocês façam justiça e que vocês tenham amor pela bondade. Então, vamos prestar atenção aqui nesse versículo. O profeta Michá está ensinando para a gente, Deus quer que faça justiça, não está escrito amor pela justiça. E Deus não quer simplesmente que você faça chesed, bondade. Ele quer que você chegue no nível de ahavat chesed, o amor pela bondade. Então, o Gaon Vilna fala que a grande maioria da Torá, vamos prestar atenção nas mitzvot da Torá, a grande maioria da Torá consiste em alegrar o próximo, em se preocupar, em ter amor pelas outras pessoas. Então, olha o que o Sharei Tshuvah, do Rabbeinu Yonah, fala, o homem está obrigado a se esforçar do fundo da sua alma para ajudar o próximo. Isso é uma das coisas mais importantes que é exigida do ser humano. Então, Deus ele não quer só chesed, ele quer um nível a mais. Isso a gente vai começar a entender a pergunta que a gente fez no começo do shiur. Na verdade, toda a ideia desse shiur é a gente se questionar. Será que eu já faço toda a bondade que eu deveria fazer, que eu poderia fazer? Eu estou no meu máximo potencial de bondade, de preocupação com o próximo, ou ainda dá para crescer muito nessa área? Qual que é a diferença na prática de chesed e ahavat chesed, de fazer bondade e amor pela bondade? Quando a gente ama alguma coisa, a gente não mede esforços, a gente quer fazer o tempo inteiro. Bondade é visitar um doente às 2 horas da tarde. Ahavat chesed é visitar um doente às 2 da manhã.
Só muito cuidado, a gente vai ver um pouquinho depois, a gente até comentou que tem alahot. Por favor, deixem o doente dormir. É só um exemplo que eu estou dando do que é a Ahavat Chesed. Não tem mitzvah nenhuma de atrapalhar o sono do doente, mas a ideia é Bezrat Hashem, a gente está sempre se importando com as pessoas, mesmo que eu tenha que abrir mão do meu próprio sono em prol de uma outra pessoa, mesmo que eu tenha que gastar do meu dinheiro para ajudar alguém, mesmo que eu tenha que gastar do meu tempo. O Rav Moshe Feinstein, Zeher Tzadik Libraha, ele fala que da mesma maneira que a gente tem uma obrigação de tirar o maaser, a gente tem que tirar pelo menos 10% do nosso dinheiro, do nosso lucro, a gente tem que dar isso para as pessoas necessitadas. A mesma coisa se aplica para o nosso tempo. Tem que tirar maaser do nosso tempo. Para quê? Para doar para as pessoas, para trabalhar em alguma coisa voluntária, para ajudar os outros, para se dedicar a fazer bondades. Maaser, pelo menos 10% do nosso tempo, a gente deve, Bezrat Hashem, dedicar para ajudar outras pessoas. Quando a gente tem alguém cobrando, a gente chega em níveis muito maiores. Vamos pensar um atleta, ele tem um treinador que o tempo inteiro está cobrando ele. Você vai acordar às 5 da manhã, você vai fazer o treinamento, um nadador. Às 5 da manhã ele já está na piscina, o treinador está lá na borda gritando para ele, mais rápido, bate essa perna direito, faz aí o braço melhor. O tempo inteiro o treinador está cobrando que ele possa melhorar. Vamos imaginar esse mesmo nadador, se ele quer ser um bom nadador, mas se ele não tiver um treinador no pé dele, o que vai acontecer? Ele não vai acordar às 4 da manhã, ele vai acordar às 7. Ele, quando está cansado, ele vai parar, ele não vai dar aquela forçada a mais. Então, ele pode até ser um bom nadador, mas ele nunca vai ser o campeão do mundo. É isso que Hashem quer da gente, não só que você faça bondade, que você seja um campeão de bondade. Faz bondade no maior nível que você pode. Faz a bondade da melhor maneira que você puder fazer. Então, olha que incrível. Deus, ele criou situações na nossa vida justamente para a gente poder fazer bondades no maior nível possível. Por que Deus, ele criou o casamento? Quer dizer, por que o ser humano, ele precisa casar? A gente aprende da própria Torá. Primeiro casamento na Torá, casamento de Adão e Havá. Quem que fez o casamento? Hashem. Ele preparou Havá para o casamento, ele penteou o cabelo dela, ele preparou a Rupá, ele preparou a noiva para se encontrar com Adam Arishon. Primeiro casamento na Torá aconteceu dentro do Gan Eden. Então os nossos sábios perguntam, peraí, o que faltava para o Adam Arishon? A Torá ensina para a gente, Lo tov Adam liot levador. Não é bom o homem estar sozinho, eu vou fazer uma esposa diante dele. A grande pergunta, o que faltava para Adam Arishon? Adam, ele era servido pelos anjos, ele tem comida, ele está no paraíso, ele tem tudo, não falta nada na vida dele. Por que a Torá fala para a gente, não é bom o homem estar sozinho, eu vou fazer uma esposa para ele? A verdade é que em termos de receber coisas, Adam, ele estava completo, não falta nada na vida dele. Mas por que não é bom o homem estar sozinho? Ele não tem com quem fazer bondade, ele não tem com quem praticar o Hesed 24 horas por dia. Com quem que ele vai fazer bondade? Deus falou, eu vou criar para o Adam uma esposa, não para ele receber nada dela, para ele doar para ela, para ele fazer por ela. É isso que é a base do casamento, a doação, a pessoa pensar no outro. Então, essa é toda a ideia do primeiro casamento na Torá. A gente poderia pensar, olha, mas tá bom, se a ideia é fazer bondade, tem um Bahur Yeshivá, um menino estudando numa Yeshivá de Israel, ele já faz bondade no Yeshivá. Por que ele precisa casar para fazer bondade? Qual é a resposta? Na Yeshivá tem muitos alunos. Se algum dia ele não está afim de ajudar, olha, todo dia de manhã ele ajuda a servir o café da manhã para os outros alunos. Mas tem um dia que ele acorda mal-humorado, ele acorda cansado, hoje ele não vai, ele não quer sair da cama. O que vai acontecer? Nada, porque outros alunos vão assumir o lugar dele e vão servir o café da manhã. Mas no casamento, não tem isso de eu vou ficar hoje dormindo.
É você que precisa ajudar. Tua esposa está lá, está precisando de ajuda. Teu marido está lá, está precisando de ajuda. Não tem outra pessoa. Depois Deus vai aumentando o teste, vai aumentando a dificuldade. Vem o primeiro filho, vem aquele nenezinho, ele não quer saber se são 2 da manhã, se são 3 da manhã. Ai, mas peraí, ele já chorou 1 da manhã, são 4 da manhã. Tem que levantar, tem que cuidar dele. A verdade é que muitas vezes começa a briga para falar quem levanta, o marido ou a esposa. Pela Torá, a briga tem que ser ao contrário. Não, querida, pode deixar. Você já cuidou do neném o dia inteiro, deixa que eu fico. E a esposa fala, não, não, querida, ao contrário, deixa eu. Você já trabalhou o dia inteiro, você deve estar cansado. Assim deveria ser a briga ao contrário. Deixa que eu vou, deixa que eu ajudo. Então, o casamento é uma maneira de Deus ele fazer a gente chegar no máximo potencial. A gente sabe que tudo que você trabalha, por exemplo, os músculos do corpo, quanto mais você trabalha, mais esse músculo se desenvolve. O Hesed também, a bondade, é um músculo que tem que ser trabalhado. Quanto mais bondade eu fizer, quanto mais oportunidades que eu posso procurar, começa procurando dentro de casa, não fora. Tem muita gente que é o diretor da instituição, que ajuda 1000 pessoas, mas você ajuda bem de casa também, você ajuda a tua esposa, você cuida dos teus filhos. O Hesed começa dentro de casa. Olha quantas oportunidades a gente tem dentro de casa de fazer bondade e também fora de casa, o tempo inteiro a gente tem oportunidades. Quanto mais a gente estimular esse músculo da bondade, mais a gente vai viver pensando, a gente vai mudar a forma de ver a vida. Eu vou olhar o mundo com olhos de oportunidade. Aonde eu posso ajudar? Tem alguém aqui que está precisando de ajuda, alguém está estacionando o carro, eu posso ajudar, a pessoa está apertada a vaga, eu posso ajudar a pessoa, alguém está precisando atravessar a rua, tem oportunidades de Hesed muito grandes espalhados no mundo. A grande maioria das vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente está tão focado na gente mesmo que a gente perde grandes oportunidades de ajudar as outras pessoas. Olha que incrível, fala para a gente o Talmud. Não existe recompensa de mitzvot nesse mundo. Tudo que a gente faz está sendo guardado para recompensa eterna no Olam Abá. Como a gente falou, Deus criou esse mundo, aqui é o mundo da Asiá. Eu vim aqui para cumprir as mitzvot, para fazer as coisas boas. A recompensa não é agora. A recompensa a gente vai receber no mundo vindouro. Mas todos os dias da Tefilá, a gente lê uma parte da Guemará que ensina o seguinte: essas são as coisas que a gente vai guardar, o fundo vai ficar guardado para o mundo vindouro, mas os frutos a gente já come nesse mundo. Ve'eluhem, e essas são as coisas do Milut Hassadim, que é fazer bondades, Arnasat Orhim, receber convidados, Bikur Holim, visitar um doente, Arnasat Kalá, ajudar uma noiva a poder se casar, Levayat Amet, a gente poder acompanhar um morto no momento da despedida dele no mundo. Então, olha que incrível, a Torá está falando para a gente, não tem recompensa nesse mundo, mas tem muitas mitzvot, em especial, fazer Hesed, fazer bondade, que o fundo está guardado para o Olam Abá, mas os frutos você já pode comer aqui nesse mundo. Olha o que a gente começou falando, a gente falou que bondade, óbvio que ajuda os outros, mas o que a gente está percebendo? Que, em última instância, aquele que faz bondade, ele recebe bondade também. Quando você faz uma coisa boa para os outros, em última instância, quem está recebendo é você. Então, olha que incrível, a gente está falando Parashat Hashavua Mina Shammai. A gente sabe que tudo se conecta nos mundos espirituais, mas Parashat Terumá. Parashat Terumá começa falando sobre a construção do Mishkan. O povo judeu vai fazer as suas doações para a construção do Mishkan. E não é doações simples, estamos falando de doação de ouro, doação de prata, doação de madeiras nobres,
Então, são doações que exigem muito coração. O que a Torá fala para a gente? Que Deus fala para Moshe, vai trumar, peguem para mim uma doação, uma porção. Os nossos sábios perguntam, por que pegue para mim? Doem para mim, dão para mim, não peguem para mim. Daqui os nossos sábios explicam, toda vez que você doa, toda vez que você faz bondade, toda vez que você abre a mão, no fundo, quem está ganhando é você. Quando você ajuda um pobre, você dá R$2 de tzedaká para um pobre na rua, ele está ganhando R$2, você está ganhando vida eterna. Quem está ganhando aqui de verdade é você, não é o pobre. Então, a gente tem que saber que toda bondade que a gente faz, isso está, em última instância, voltando para a gente mesmo. Vamos pegar cada uma dessas mitzvot que estão aqui nesse ensinamento do Talmud e vamos entender um pouquinho em que áreas que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia. E, Bezrat Hashem, a gente vai ver um pouquinho depois do Rav Dessler e a gente pode ver até um pouquinho das Alahot. Quais são as leis de como fazer bondade, o que é o principal de cada um dos atos de bondade que a gente faz no nosso dia, o que é o principal para a gente fazer. Então, olha só, primeira coisa, a gente falou de Gmilut Hassadim. Gmilut Hassadim, principalmente, vai ser através de empréstimo de dinheiro. Então, a gente sabe, tem muitas leis de como a gente deve emprestar dinheiro. É proibido ficar cobrando da pessoa se você sabe que ela não tem dinheiro para pagar. É proibido você humilhar a pessoa. É proibido cobrar com juros. Por que é proibido cobrar com juros? Porque vira uma bola de neve e a pessoa nunca mais vai sair. Olha que incrível, os nossos sábios falam que juros é chamado de Nesher. Nesher é a mesma linguagem na Torá da picada da cobra. Neshirá é uma picada de cobra. O que tem a ver os juros com uma picada de cobra? Quando o Loleino, Deus nos livre, uma cobra pica uma pessoa, a hora que você olha, fica só um machucadinho, fica 2 furinhos na pele da pessoa, então parece que não tem nada, mas foi injetado na pessoa um veneno. A pessoa foi picada na perna, tem uma hora que esse veneno começa a se espalhar para o corpo inteiro até matar a pessoa. Quer dizer, começa naquele furinho, começa só na perna, mas chega uma hora que acaba envolvendo a pessoa inteira e acaba matando ela. Isso são juros também, emprestar dinheiro com juros é proibidíssimo pela Torá, é gravíssimo, porque você faz a pessoa cair numa bola de neve que ela dificilmente vai conseguir sair. Outra coisa também que é chamado Gmilut Hassadim é tzedakah, a gente fazer bondade, a gente doar dinheiro para pessoas necessitadas, para instituições que mantêm pessoas necessitadas, ou instituições de Torá, tudo isso entra na mitzvah de tzedakah. Olha que interessante a linguagem da Torá para tzedakah, está escrito Kiptar tiftor et yadecha lo. Aqui tem uma linguagem duplicada, que você vai, abra a sua mão para doar para ele. Então, aqui primeiro, por que está escrito abra a sua mão? Quantas vezes precisar? Não olhe as pessoas com olho ruim, com olho negativo. Aí, de novo, já ajudei esse pobre mês passado, de novo ele veio pedir. Vem a Torá e fala, quantas vezes precisar, precisa ajudar de novo, ajuda ele de novo. Se precisar 10 vezes, se precisar 100 vezes, ajuda ele de novo. Mas por que essa linguagem da Torá de abrir a mão? Por que não fala dá para ele? Por que abrir a mão? Olha que interessante, a Torá está ensinando para a gente um detalhe muito importante quando a gente vai dar tzedakah, quando a gente vai ajudar um pobre. Quando os dedos estão fechados, eles parecem todos iguais, eles parecem todos ter o mesmo tamanho. Você só consegue perceber que os dedos são diferentes quando a mão está aberta. Não dá tzedakah com a mão fechada, como se todo pobre precisa da mesma coisa. Ajuda a pessoa com mão aberta. Olha de verdade o que cada pobre precisa. Olha as necessidades dessa pessoa. Ajuda ele de acordo com o que ele precisa de verdade. Outra mitzvah que a gente falou aqui é a mitzvah de Achnasat Orhim.
A gente falou, só voltando aqui, a gente falou sobre tzedakah, dar dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, como que eu posso dar tzedakah? Como que eu posso ajudar? Então, os nossos sábios explicam, é maior aquele que consola um pobre do que aquele que dá dinheiro para o pobre. Porque o dinheiro, ele vai durar por pouco tempo. Mas um consolo, o sorriso que você dá para um pobre, isso pode durar por muito mais tempo. Olha, eu estou colecionando histórias, eu já contei muitas vezes no shiur, não é a mesma história, porque se repete. Quantas vezes na rua, às vezes um mendigo, ele me para na rua, não sei se chama atenção de eu estar com chapéu, aí com cara de rabino, mas eu sou muito parado na rua e a pessoa me pede ajuda e às vezes eu posso ajudar alguma coisa, às vezes eu não tenho nada, mas eu faço questão de dar um sorriso para a pessoa, falar, olha, me desculpa, por favor, eu não tenho nada, mas que você tenha brachá, que Bezrat Hashem você tenha um bom dia, e alguma coisa para animar essa pessoa. Teve uma vez que eu passei na esquina da minha casa, tinha lá um mendigo, e realmente era no Shabat, quer dizer, eu nem estava com carteira, e esse mendigo me parou e me pediu dinheiro. Eu falei, olha, por favor, você me desculpa, mas no sábado a gente não anda com dinheiro. O mendigo virou para mim e falou, não precisa pedir desculpa, você me deu muito mais do que dinheiro. Então tem dá para acumular histórias do quanto a gente pode doar. A gente vai ver, existe Hesed com dinheiro, existe Hesed com o corpo, um abraço, dar atenção para alguém, também é fazer Hesed com a pessoa. Próxima mitzvah de Achnasat Orhim, receber convidados na nossa casa, em especial convidados que não teriam outro lugar para comer. Olha que incrível, a gente pode contar centenas, milhares de histórias, Baruch Hashem, dentro do povo judeu, quanta bondade tem. Tem famílias em Jerusalém, é conhecido que a casa fica aberta 24 horas por dia no Shabat, a mesa posta, quem quiser vai lá, faz o kiddush, come a comida, levanta e vai embora. Eles não olham quem está vindo, quem não está vindo, come à vontade, come quanto você quiser, a casa fica aberta o Shabat inteiro, nas 3 seudotas, 3 refeições do Shabat, as casas ficam abertas. Tem um livro, eu sempre falo muito desse livro, All for the Boss, tudo pelo chefe, tudo pelo criador. Nesse livro, o Rav Yaakov Yosef Herman, ele conta que quando ele era muito jovem, a família dele não tinha dinheiro para levar ele junto. Quando eles tiveram que voltar para a Europa, ele ficou sozinho com a família dele e a família dele queria cobrar para ele ficar lá na casa da família. Ele acabou fugindo e ele passou o Shabat no banco de uma praça. Ele ficou o Shabat inteiro sem ter o que comer, dormindo no banco de uma praça. Ele fez uma promessa. Ele falou, quando eu casar, Bezrat Hashem, nunca o Yehudi vai passar o que eu passei. A casa dele, todo Shabat, a esposa dele preparava 20, 30 frangos, a casa dele era aberta, todo pobre que quer pode vir, pode comer à vontade, e assim ele cumpriu aquela promessa dele. Olha como a gente pode fazer bondade. Tem uma senhora também em Jerusalém, ela passou fome quando ela era jovem e hoje em dia ela consegue distribuir comidas, ela vai nos açougues, tudo que sobra de carne que ia ser jogado no lixo, ela recolhe, ela prepara sopas, ela alimenta centenas de pessoas, ela sabe o que é passar fome, então ela vai canalizar isso para ajudar pessoas que não têm comida. Então, a gente aprende das histórias de Abraham. A Torá, a gente sabe que não é um livro de historinhas, é um livro de Alahá. E o Urash, ele pergunta por que a Torá ela não começa no Sefer Shemot, que é lá que vão começar as primeiras mitzvot da Torá. Para que serve o Sefer Bereshit? Para contar historinha de Abraham, historinha de Yitzhak? Para que serve todo o Sefer Bereshit? E uma das respostas não são historinhas, são alahot, são leis de como a gente deve se comportar, como eu devo fazer bondade. Abraham Avinu, ele vai receber 3 beduínos, ele não sabe, são 3 anjos enviados por Deus.
ele acha que são 3 beduínos, ele lava o pé dos beduínos porque ele acha que são idólatras, que o pé dele está com pó de idolatria, e mesmo assim ele recebe como se fossem reis. Está escrito no Talmud que ele ofereceu 3 bois inteiros. Espera aí, um boi inteiro para cada pessoa? Não. Ele preparava língua de boi com mostarda, era comida de reis. Mesmo que ele está oferecendo isso para pessoas simples, para beduínos idólatras, mesmo assim, ele trata todo mundo como rei. Abraham Avinu, está escrito que quando ele saiu de Beersheba, ele plantou um Eshel. O que é esse Eshel? Tem 2 opiniões. Eshel é um pomar, ele plantou um pomar. Mas peraí, se você está indo embora, para que você está plantando um pomar? Pomar você planta quando você está chegando, não quando você está indo embora de um lugar. Ele plantou um pomar para quem passasse no deserto vai encontrar frutas, vai encontrar verduras, vai ter comida, vai ter lugar para dormir na sombra. Isso é Abraham Avinu, o tempo inteiro ele quer fazer bondades. Isso é Allahá, assim a gente deve viver a vida. Faz bondade, faz da melhor maneira possível, não faz de qualquer jeito. É só fazer bondade de qualquer jeito, não. Abraham Avinu é Allahá. A gente deve se perguntar todos os dias, quando meus atos vão chegar no nível dos atos dos meus antepassados, de Abraham, de Isaac e de Jacó. Então, de novo, vamos voltar para a pergunta original. Será que é suficiente o que eu faço de bondade? Cada um tem que responder por si só, mas é óbvio que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Está escrito que Abraham Avinu, ele está recebendo os anjos. Antes de receber os anjos, como que chama Parashá? Vayerá. O que significa Vayerá? Vayerá significa e apareceu. Quem apareceu? Deus apareceu para Abraham no Elonei Mamré, na planície de Mamré. Por que está falando que Deus apareceu para Abraham Avinu e logo depois ele foi receber os beduínos? Ele deixou Deus sozinho. Quando ele viu os beduínos, ele virou para Deus e falou: Deus, olha, desculpa, estão chegando convidados, me espera aqui que eu já volto. Ele foi lá, ele fez a Arnassat Orhim e depois ele volta para conversar com Deus. Olha o que o Talmud, no Tratado do Shabat, aprende desse versículo aqui. Receber convidados, Arnassat Orhim, é maior do que Lekabel Pnei Ashkinah, é maior do que receber a presença de Deus. Nenhum lugar da Torá está escrito que Deus ficou bravo com Abraham Avinu, ao contrário, ele ficou feliz. Meu filho entendeu o que é bondade. Ele pediu para Deus esperar e ele foi receber os beduínos, ele foi colocar na prática toda a Torá que ele tinha aprendido de Deus. Da onde Abraham ele aprendeu a fazer bondade? Olhando Deus. Olha o que Deus faz pela gente. Olha as bondades o tempo inteiro, 24 horas por dia. Assim eu tenho que me assemelhar a Deus. Esse foi o modelo. Deus é o modelo de Abraham Avinu e assim ele se comportava no limite da bondade. Não é que ele fazia bondade, ele fazia bondade no limite. Está escrito que ele está no 3º dia do Brit Milá, ele está sentado na porta de casa para receber convidados, porque a dor de não receber convidados, a dor de não fazer bondade é maior que a dor do Brit Milá. Um velhinho de 99 anos, no 3º dia, é o dia de mais dor no Brit Milá, ele não consegue ficar na cama dele, está doendo para ele. A essência dele é fazer bondade, ele está lá, ele não consegue ficar na cama dele, ele levanta, ele vai para a porta de casa. Por que ele está sentado? Ele não tem força para ficar de pé, mas ele vai usar toda a força que ele tem para fazer bondade. Não dá para ficar de pé, senta na porta, mas não deixa de fazer bondade. Outra mitzvah, aqui é uma das mitzvot que, Bezrat Hashem, precisamos estudar bastante, as halachot, as leis relacionadas com essa mitzvah, que é a mitzvah de Bikur Holim, da gente visitar os doentes. Então, o Talmud fala que Deus também, ele cumpre essa mitzvah de Bikur Holim, da onde a gente aprende que logo depois do Brit Milá, Deus apareceu para Abraham.
Para que ele apareceu para Abraham? Para cumprir a mitzvah de Bikur Holim. Ele foi visitar Abraham quando ele estava doente. Qual é a motivação? Por que a gente tem que visitar uma pessoa quando ela está doente, ou na casa dela, ou no hospital? Primeiro, para cuidar das necessidades do doente. Olha o que ele precisa. Às vezes, a pessoa tem vergonha de pedir, não espera ela pedir, vai lá ver. Vê o que essa pessoa precisa. Se ela precisa de algum cuidado especial, tem que comprar alguma coisa para ela. Fora isso, é para dar para a pessoa a alegria de saber que tem pessoas que se importam com ela. Imagina, Deus me livre, alguém que está no hospital largado, que não tem ninguém que vai visitar, como essa pessoa se sente. A gente sabe que o estado emocional da pessoa é diretamente proporcional à velocidade que a pessoa se cura, até aqueles doutores da alegria. Então, isso é sabido, isso medicamente é sabido, que uma pessoa feliz, uma pessoa que está bem, ela se recupera mais rápido. Então, imagina uma pessoa que está no hospital, está sozinha, significa que ninguém se importa com ela, essa pessoa vai ficar mal. Ao contrário, pessoas que o tempo inteiro têm visita e as pessoas vão lá dar solidariedade, olha, eu estou aqui para o que der e vier, o que você precisar, a pessoa fica feliz, e isso dá vida para essa pessoa. Mas, principalmente, prestem muita atenção que os nossos sábios falam, o principal motivo da mitzvah de Bikur Holim é que a pessoa reze pelo doente. Aquele que visitou o doente e não rezou por ele, não cumpriu a mitzvah de Bikur Holim. Ah, mas por que tem que visitar? Quando você vê o doente, isso desperta misericórdia. Uma coisa é você pensar, ai, coitado, ele está lá deitado numa cama de hospital. Quando você vê a pessoa lá deitada no hospital, isso mexe com você, isso desperta a tua misericórdia. A tua tefilá vai ser uma tefilá com muito mais kavaná. Mas o principal é reza pela pessoa. Faz um mixedeira. Deus, por favor, traz cura aqui para esse doente. Então, a gente não é médico, a gente não pode salvar a vida das pessoas fazendo uma cirurgia, mas eu posso rezar por ela, eu posso fazer teilim, fazer salmos por essa pessoa. Quanta bondade a gente pode fazer por uma pessoa. Então, Bezrat Hashem, nas próximas aulas, a gente vai começar com dicas práticas. Vamos se transformar em pessoas melhores em todas as áreas da vida. A gente vai perceber, eu posso ser um amigo melhor, eu posso ser um marido, uma esposa melhor, eu posso ser um pai, uma mãe melhor, eu posso ser um filho melhor. Quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente mudar a forma de ver, quando a gente entrar no piloto automático da bondade, a gente vai ver que a gente pode chegar em níveis cada vez maiores. Shavuot Tov.